Muito bem. O caminho. Meus irmãos, depois que nós experimentamos o novo nascimento, ou, em outras palavras, passamos pela porta, nos arrependendo, sendo batizado e recebendo o Espírito Santo, a gente entra no caminho. E aí, nesse caminho, a Bíblia diz que nós somos recém-nascidos. Olha só o que diz esse texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Então, meus irmãos, olha só, quando nós passamos pela porta, ou em outras palavras, nascemos de novo, nós somos uma criança recém-nascida. E essa criança recém-nascida precisa do que, segundo esse texto aqui? Se alimentar do leite espiritual para crescer, para se desenvolver e amadurecer no caminho. Tá? Então, mas Márcio, eu tenho 40 anos de idade, eu me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo ontem. Você é uma criança recém-nascida no corpo de 40. Tá? Então, espiritualmente, aquele que passou pela porta recentemente é uma criança recém-nascida, que precisa se alimentar de leite para crescer e amadurecer dentro desse caminho. Amém, meus irmãos? Deixa eu voltar aqui, para eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Amém, gente? Maravilha. Tranquilo até aqui? Mas Márcio, eu tenho 30 anos de idade, me arrependi, fui batizado e recebi o Espírito Santo a semana passada. Então você é uma criança recém-nascida no corpo de 30. Tá? Então, a Bíblia diz que nós somos recém-nascidos. Por que recém-nascido? Quando acabou de nascer de novo, é um recém-nascido. Esse recém-nascido precisa se alimentar do leite espiritual para ele crescer, para ele amadurecer. Aliás, existem 3 níveis de maturidade de um discípulo de Jesus, que João fala na sua epístola. 1 João capítulo 2, versículo 12, diz que ali tem 3 níveis de maturidade espiritual: filhinhos, jovens e pais. Não é idade cronológica, é nível de estatura espiritual. E para cada nível ele dá um tipo de instrução diferente. Tá? Então, o filhinho, que é esse recém-nascido, ele precisa se alimentar do leite espiritual para ele crescer, amadurecer espiritualmente, até sair da condição de filhinho e ser um jovem na fé. E depois esse jovem na fé continua se alimentando desse alimento espiritual, já vai experimentando um alimento mais sólido, até chegar a ser um pai na fé, um pai espiritual. Tá? Então são 3 níveis de maturidade espiritual, não é idade cronológica. Amém, meus irmãos? Muito bem. Esses 3 níveis de maturidade espiritual é interessante porque para cada um ele fala, ele dá uma instrução diferente. Lá nesse texto de 1 João capítulo 2, versículo 12 até o 14,
quando ele vai falar para os filhinhos, ele dá a seguinte instrução para os filhinhos: filhinhos, os vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Agora, quando ele vai falar para os jovens, ele fala assim: jovens, eu escrevo para vocês, por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de vocês, por causa disso vocês se tornaram fortes, e porque vocês se tornaram fortes, vocês vencem o maligno. Olha que interessante o que ele fala para os jovens. E para os pais, ele fala assim, ó: pais, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Não precisa dar muita instrução para o pai, ele já sabe o que ele tem que fazer. Então, o que a gente aprende, gente? Que esse filhinho recém-nascido, que precisa se alimentar do leite espiritual para crescer espiritualmente no caminho, ele fala lá para o filhinho o seguinte: filhinhos, vossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Então você percebe que os filhinhos ainda, ele é muito inconstante. Ele ainda está naquela luta contra o pecado. Peca, não peca, cai em pecado, não cai, cai em pecado, levanta de novo, peca outra vez, e levanta, e confessa, e cai no pecado de novo, e levanta outra vez. Ele é muito inconstante, ele ainda não consegue vencer o pecado. Mas ele não deixa de ser um filhinho de Deus. Ele não deixa de ter os pecados perdoados. Os pecados dele são perdoados. Ele não perdeu a identidade de filho de Deus, mas é um filhinho. Ele ainda é muito inconstante. Essa é a característica do filhinho. Hijitos. E é interessante porque, para os jovens, ele fala o seguinte: jovens, a palavra de Deus permanece em vocês. E por causa disso vocês se tornaram fortes. E por causa disso vocês vencem o maligno, vencem o pecado. Ou seja, o jovem, ele já tem a capacidade de guardar a palavra dentro dele. O filhinho não consegue guardar a palavra. Ele aprende, mas ele não guarda, ele esquece, aí por isso que ele peca. Lembra no Salmo 119? Guardei tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Então o jovem, ele já tem essa capacidade de guardar a palavra no coração dele. E porque ele guarda a palavra no coração dele, ele se torna o quê? Forte. E porque ele se torna forte espiritualmente, ele vence o maligno. Ele resiste à tentação, ele não cai em pecado, ele tá lutando, mas ele vence o maligno, porque ele se tornou forte. Como que a gente se torna forte, meus irmãos? Hã? Gente, foi uma pergunta. Como que a gente se torna forte? Vocês estão aqui? Não, eu estou sozinho na sala. Se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando da palavra de Deus. Como eu acabei de citar o texto aqui, a palavra de Deus permanece em vocês, por causa disso vocês se tornaram fortes. É o que ele fala para os filhinhos. Ou seja, quando a gente guarda a palavra. Oi, Ney. Orando e jejuando também. Praticando as disciplinas espirituais. Exatamente. Assim a gente fortalece as nossas convicções, a nossa fé, nosso espírito. Tá? Por isso que ele fala para os jovens lá: jovens, vocês guardam a palavra dentro de vocês, e por causa disso vocês se tornaram fortes. E por causa disso vocês vencem o maligno. Tá? Então o jovem, diferente do filhinho, o jovem ele consegue reter a palavra dentro dele, ele guarda, ele tem essa capacidade de guardar. O filhinho não. Por isso que o filhinho é inconstante, fica brigando com o pecado, não vence o pecado ainda. Tá?
Então o jovem ele já passou por esse segundo nível de maturidade espiritual. Qual é o terceiro nível de maturidade espiritual mesmo? Pai. Pai. Tá? Filhinhos, jovens e pais. Qual é o texto? 1 João capítulo 2, do 12 até o 14. O que ele fala lá para o pai? Pai, vocês já conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, o pai já sabe o que ele tem que fazer. Já conhece aquilo que ele tem que fazer. Ele não precisa de muita instrução. Ele sabe o que ele tem que fazer. Tá? Então, e pai já fala de alguém constante. Pai fala de alguém que já gerou frutos, já fez discípulos, já ganhou vida, já batizou alguém, já está cuidando de alguém. É um pai, porque já gerou filhos. Tá? Então, meus irmãos, quando nós nos arrependemos, somos batizados, recebemos o Espírito Santo, a gente é recém-nascido na fé. Precisa se alimentar de leite espiritual para crescer nesses 3 níveis de maturidade espiritual que João fala na sua carta, em 1 João capítulo 2, do 12 ao 14. Filhinhos, jovens e pais. O filhinho é um filho de Deus, mas ainda é muito inconstante, está lá pecando e não peca, e cai de novo e está brigando com o pecado, não consegue vencer o maligno. Não consegue vencer o pecado. Porque é um filhinho, é inconstante, ele não consegue guardar a palavra ainda. Mas ele é um filho de Deus. Ele tem os seus pecados perdoados. Mas ainda precisa amadurecer na fé. Precisa fortalecer as suas convicções. Até que ele vai se alimentando desse leite espiritual e chega a ser um jovem. Aí ele já consegue guardar a palavra. Resiste à tentação, não cai em pecado. É forte, vence o maligno, já consegue olhar além de si mesmo, está cooperando, já está estendendo a mão para ajudar, para servir, está pregando o evangelho, está dando testemunho, está semeando a palavra na vida de outras pessoas, já está visualizando a missão de fazer discípulo, batizar alguém e ensinar essa pessoa. É um jovem, já tem essa mentalidade mais madura, né? Até que ele chega a ser um pai, alguém que já fez um discípulo, já batizou alguém, já está ensinando essa pessoa, e já é um pai na fé, já é um pai desse filhinho recém-nascido, e está guiando esse filhinho recém-nascido no caminho, alimentando ele de leite espiritual, para ele sair de filhinho a ser um jovem e depois ser um pai. E assim vai acontecendo no caminho. Amém, meus irmãos? Dúvida? Perguntas? Maravilha. Aí eu te pergunto, responde para você. Você é um filhinho, jovem ou pai? Eu sou filhinha ainda. Ainda não sei se é filhinho. Eu sou filhinha. 1 ano e 4 meses, né? Eu sou um bebê. 1 ano e 4 meses de batizado. E aí agora nós vamos então nos alimentando e crescendo. Amém, meus irmãos? Eu não sei se a Lídice falou alguma coisa, mas está mudo. Eu sou um jovem. Eu não sei se eu consigo falar. É isso aí. Tá? Cada um, é importante que cada um é importante que cada um se identifique, né, a sua condição espiritual. Se eu sou um filhinho, se eu sou um jovem ou se eu sou um pai. Por quê? Porque eu preciso ter clareza disso para eu saber aonde que eu preciso avançar. Amém, meus irmãos? Bênção demais. Vamos lá então agora avançar ali na nossa revisão para a gente aprender como nos alimentar espiritualmente para avançar nesses 3 níveis de maturidade espiritual. Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Aí, maravilha. Foi. Beleza. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então vamos lá. Olha só. Por que parece que quando passamos pela porta, as coisas ficam mais difíceis? Olha só, gente. Por causa do seguinte. Porque agora começou uma guerra que nós nunca tínhamos antes. Que guerra? A guerra da carne contra o espírito. Olha aqui que fala em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito. O que é milita? Luta, guerreia. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. O que quer dizer isso, Márcio? Vamos entender. Olha só. Aí, olha só, gente. Ah, Márcio, por que parece que quando eu passei pela porta, quando eu nasci de novo, por que parece que as coisas ficaram mais difíceis? Parece que eu estou passando por uma tribulação que eu nunca passei antes. Por quê? Porque agora você está enfrentando uma guerra, uma luta que você nunca teve antes na sua vida. Qual luta? A luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Por quê? Porque quando você nasceu de novo, o espírito entrou dentro de você. Só que a carne também está aí. E agora começou uma luta entre os dois, porque eles são opostos entre si. Essa luta você nunca teve antes. Por quê? Porque antes de você se converter, a carne vencia todas. Você era escravo do pecado. Você era escravo da carne. Nem luta contra a carne existia antes. Por quê? Porque o time do espírito nem entrava em campo. A carne ganhava de WO. Sabe o que é WO? O que é ganhar de WO? Sabe quando dois times tem uma data para jogar e aí um time não vai para o jogo, não leva o seu time para o campo? Esse time aqui que foi, ganhou de WO. Por quê? Porque o outro time nem apareceu para o jogo. Então era isso que acontecia. A nossa carne ganhava de WO. Porque o time do espírito nem entrava em campo. Nem entrava em campo. Então, agora o que aconteceu? Nós nascemos de novo, a gente se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo entrou dentro da gente e agora ele está lutando contra a carne. É por isso que você tem aqueles conflitos interiores, porque está um lutando contra o outro. Gente, olha só, anota isso. A tua carne vive de sentimentos. O teu espírito vive de convicções. São dois leões, qual você alimentar, vai ganhar. Então, o que nós precisamos fazer? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. Eu preciso cortar o alimento do leão errado. Qual é o leão errado? A carne. A carne se alimenta do quê? De sentimentos. Eu preciso cortar o alimento do leão errado. E o espírito, que é o leão certo, ele se alimenta de convicções. Eu preciso alimentar o leão correto. Eu preciso alimentar as minhas convicções. Meus irmãos, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Mas Márcio,
Como que eu faço para alimentar as minhas convicções? Eu te dou 5 lugares para você alimentar as suas convicções. Meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, jejuar, adorar a Deus e comunhão com os irmãos. Essas 5 disciplinas espirituais alimenta as tuas convicções, fortalece o teu espírito, alimenta o leão correto. Então, na medida que eu pratico essas disciplinas espirituais, eu estou alimentando o leão correto. Amém, meus irmãos? Muito bem. Gente, vocês estão aqui comigo? Estão prestando atenção? Maravilha. Vamos voltar lá então no nosso material para a gente entender mais sobre as convicções pelas quais nós vivemos. Estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então olha só. Aqui está a luta da carne contra o espírito. E aqui está aonde nós encontramos as convicções. Meditar na palavra, orar, jejuar, louvar e adorar a Deus e comunhão com os irmãos. Então, quando nós praticamos isso, nós alimentamos o leão correto. Então, olha só, aí tem muita gente que fala assim: ah, mas Márcio, eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de orar. Eu não sinto de ir na reunião para estar em comunhão com os irmãos. Vamos entender isso. Comunhão com os irmãos. O que é? Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo agora é uma comunhão. É uma comunhão. Entendeu? É uma união comum que nós temos. Nós estamos unidos porque temos algo em comum, a nossa fé, que nos une numa comum união. Tá? Então, praticar essas 5 disciplinas espirituais fortalece as nossas convicções. Meditar na palavra, orar, jejuar, adorar a Deus e ir na reunião, ou seja, ter comunhão, né? Participar da vida do corpo de Cristo, da vida da igreja. Mas Márcio, eu não sinto de ler a Bíblia. Eu não sinto de jejuar. O nome disso é autossabotagem. A tua carne está sabotando as tuas convicções. Tá? Então, gente, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Eu não pratico as disciplinas espirituais quando eu sinto ou porque eu sinto. Eu pratico as disciplinas espirituais porque eu tenho convicção de que isso alimenta o meu espírito e fortalece a minha fé. É por isso que eu pratico. Então eu não dependo de sentimento favorável para eu ler a Bíblia, orar, jejuar, adorar a comunhão com os irmãos. Eu tenho convicção que isso é uma prática que fortalece a minha fé, então eu pratico, sentindo ou não sentindo. Tá? E é interessante porque já passo aí para você, Miriam. É interessante porque assim, eu tenho que acordar todo dia 6 horas da manhã para ir trabalhar. Mas olha para minha cara, você acha que eu sinto de acordar todo dia 6 horas da manhã para ir trabalhar? Eu não, irmão. Eu sinto de ficar dormindo até meio-dia. É isso que eu sinto. Mas eu nunca perdi nenhum dia de trabalho por causa desse sentimento.
Ah, Márcio, você vai trabalhar sem sentir? Isso é hipocrisia. Não, irmão. Isso não é hipocrisia, não confunda as coisas. Isso é senso de responsabilidade. Então, sentindo ou não sentindo, eu levanto e vou trabalhar. Porque eu tenho responsabilidade. É a mesma coisa com as coisas de Deus. Por que que a igreja, de um modo geral, é responsável com a sua vida profissional e irresponsável com a sua vida espiritual? Sentindo ou não sentindo, a gente vai trabalhar. Mas quando a gente não sente, a gente não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não busca a Deus. Não vai na reunião, não está em comunhão com os irmãos. Então, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Nós precisamos cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. E viver pelas convicções que nós temos. Isso não é hipocrisia, isso é responsabilidade. Eu não faço o que eu sinto, eu faço o que eu creio. Então, sentindo ou não sentindo, eu pratico a minha fé. Amém, meus irmãos? Maravilha, diga, Miriam. Muitas vezes não é nem o conhecimento da gente ter que orar e fazer jejum. Ou assim, a maior dificuldade do jejum para mim é quando o jejum é o dia inteiro. Eu não consigo ainda fazer jejum 24 horas, eu não consigo. Então, eu já penso e vou fazer jejum amanhã, o estômago já começa a doer. Interessante como é, né? Se eu levanto e não tenho fome, mas se você marca o jejum, eu vou fazer jejum, abro o jejum, vai você 11 horas, 10 horas já tá o estômago querendo. Eu acho que é a luta, né? Da carne, né? E também da oração, quando a gente vai orar para os irmãos, que o irmão pede oração, então a gente nem precisa pedir, né? A gente geralmente ora todos os dias. E aí se você deita orando, você dorme. Você não consegue terminar a oração. E é difícil eu ajoelhar e orar. Então a gente tem que fazer isso, né? Uma rotina, né? Ajoelhar e orar e lutar contra o sono. No caso, eu leio a Bíblia todos os dias à noite. Mas se eu deixo para ler a Bíblia 9, 10 horas, eu fico lendo, mas não entendo nada. Porque a luta é diária, né? E eu não consigo ler completamente. Aí agora eu faço o seguinte, eu escuto o áudio para compreender bastante e depois eu vou e leio os três capítulos que eu preciso ler todos os dias. Mas realmente é uma luta constante. O inimigo fica assim, sabe, tentando tirar você, né, da comunhão com o Senhor. E é luta, né? Eu ainda não consegui jejuar 24 horas, mas eu, em nome de Jesus, eu consegui. Amém, Miriam. É isso aí, vai aos poucos, né? Começando pelos pesos pequenos, aos poucos vai avançando para os mais pesados. Mas é isso aí, o segredo é perseverar, é insistir. Orar deitado pode? Opa! E se dormir, dormiu nos braços do Pai. Melhor lugar para dormir. Né? O segredo é perseverar, continua avançando nas disciplinas espirituais. Oi? Eu já cochilei ajoelhada orando. Eu também. É assim mesmo. Dormimos no braço do Pai. É isso aí, tá? O segredo é continuar. No dia seguinte, no outro dia também, no outro dia a gente vai, continua orando, né? E vai. Aí tem momentos diferentes que a gente ora, não pode parar, é insistir na prática das disciplinas espirituais. É isso aí que vai nos levar à maturidade espiritual, né? É continuar. Gente, imagina, eu me converti há 18 anos atrás. Faz 18 anos que eu pratico as disciplinas espirituais, né? É perseverança, né? Tem momentos mais intensos, outros menos intensos, mas estou praticando sempre. O segredo é a perseverança. Por quê? Porque isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não exige velocidade, exige perseverança,
exige constância. Por quê? Porque é a médio e longo prazo essa caminhada. Amém, meus irmãos?